Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós que estamos vivendo aqui neste mundo, nós estamos ouvindo todos os dias muitas vozes. Você ouve a voz do mundo, você ouve a voz de Deus, você ouve as suas vozes interiores, você ouve a voz das pessoas que estão ao seu lado, ouve a voz da sociedade e ouve a voz de Deus. Aqueles que realmente são de Deus, eles ouvem a voz de Deus e a obedecem. Jesus Cristo disse que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, elas reconhecem a sua voz, elas não têm dificuldade de discernir qual é a voz do seu pastor. Assim são aqueles que realmente são de Deus. São aqueles que ouvem a voz de Deus e a obedecem. As minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e a obedecem. E eu então quero me dirigir a você que me ouve, que me assiste em qualquer lugar. Você tem ouvido a voz de Deus? Tenho certeza que sim. Assim como tenho certeza que você tem ouvido a voz do diabo, você tem ouvido a voz do mundo e você tem ouvido a voz das pessoas que estão ao seu redor. Mas você tem ouvido as vozes em todo lugar, para onde você vai, você ouve a voz. Agora, a pergunta que eu faço a você é: quais as vozes que você está obedecendo? Você tem discernido as vozes que têm chegado até você? E aí a pergunta que eu faço é: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem tido contato com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus ordena, com aquilo que Deus fala? Você tem ouvido a palavra de Deus? Muitas vezes as pessoas fogem de ouvir a voz de Deus. Elas se escondem de ouvir a voz de Deus. Mas é impossível fugir da voz de Deus. Ele vai nos encontrar onde quer que estejamos, no alto do monte ou no profundo do vale, no alto mar, onde estivermos, Deus nos alcança e a sua palavra nos alcança. Então, que ouvimos a voz de Deus é fato. Agora, a grande pergunta é: você está cumprindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus? Porque, veja, só ouvir a voz de Deus não é suficiente. Veja que a palavra de Deus, que é a que eu trago hoje para você, ela diz a você assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, a pessoa que ouve a voz de Deus, mas que não a pratica, ela está, inclusive, se enganando. Quantas pessoas estão aí pensando que elas estão bem porque elas têm ouvido a voz de Deus, ouvido a palavra do Senhor, ouvido as pregações, os ensinamentos, mas elas não praticam. E se não praticam, se não obedecem, se não tornam aquela palavra uma realidade da sua vida, estão se enganando a si mesmos. Por isso eu venho aqui nessa noite para dizer a você: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes.
Seja você alguém que esteja sedento realmente pela palavra de Deus. Diga não à palavra do diabo, mas diga sim à palavra de Deus. E aquilo que Deus diz para você fazer, para você praticar, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que seja complicado, obedeça. Torne-se um praticante da palavra de Deus, porque foi para isto que nós fomos chamados. Pense nisso, meu precioso amigo e irmão. Nós vamos então agora